Eu vou chamar minha amiga e terapeuta ocupacional, Adriana Klein. Ela vai falar um pouquinho sobre o sistema de adequação de cadeira de rodas. Adri. Obrigada, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença agora. Eu sei que já está no final do dia previsto, mas vou tentar ser um pouco breve, mas trazer algumas informações importantes para os pacientes de ELA. Então, eu vou falar sobre o uso de cadeiras e sistema de adequação postural. Essa é uma experiência de aproximadamente 7 anos lá no ambulatório de esclerose lateral da Unifesp. Pode puxar? Então, só para a gente situar um pouquinho, a esclerose lateral, inexoravelmente, ela vai clinicamente se mostrar através de uma atrofia muscular de tronco e membros. Essa atrofia ela vai restringir a mobilidade. E em determinada fase da doença, a gente pode ter uma restrição na mobilidade domiciliar ou na mobilidade comunitária. O que é isso? O paciente ele pode caminhar em casa, segurando no corredor, no sofá, na cadeira, mas ele não consegue mais sair de casa. Então a gente procura perceber e avaliar que tipo de mobilidade que esse paciente está tendo. Mesmo esse paciente preservando uma mobilidade domiciliar, é muito comum quedas frequentes, restrição para conseguir pegar o objeto, ou escovar o dente ao mesmo tempo que tem que equilibrar o corpo. E a falta de uma mobilidade, esse paciente não está conseguindo andar na rua, nas calçadas, isso se reflete num prejuízo na vida social desse paciente. Então, nesses 2 momentos, a gente já tem que começar a pensar que uma cadeira de rodas pode beneficiar em muito a vida desse paciente e de seus cuidadores. Pode passar? Uma boa cadeira de rodas no momento adequado, ela pode proporcionar economia de energia, conforto, liberdade e segurança. Então, a gente pode ter uma maior funcionalidade, a partir do momento que o paciente pode sair de casa para ir na igreja, para ir visitar um filho. Pode ter um conforto, a partir do momento que eu tenho um apoio de cabeça, eu já consigo uma maior diminuição do desequilíbrio muscular. Eu tenho uma liberdade, uma vida social mais acessível. E a segurança é o quanto que eu posso evitar acidentes. Às vezes tem uma cadeira de má qualidade, onde sair de casa é um perigo. Pode passar? Então, essa problemática, nessa nossa experiência, o que ela nos mostra? Que é muito comum a resistência do paciente para aceitar uma cadeira de rodas, a falta de informação de que uma cadeira pode trazer uma vida social, uma vida adequada, uma vida com maior qualidade. Ao mesmo tempo, a gente se depara com o uso de cadeiras de rodas inadequadas, de má qualidade, e a falta de recursos de uma cadeira adequada, né? Até sistemas de home care, de convênio, que teoricamente é um sistema caro de saúde, fornece cadeiras de rodas de muita má qualidade. Então, o que é importante? O importante é que essa cadeira de rodas seja prescrita por um profissional de reabilitação. E se o paciente não tem condições de comprar, a gente tem que, via serviço social ou via algum recurso da comunidade, ter alguma estratégia de aquisição dessa cadeira de rodas. Pode passar? Então, modelos de cadeiras de rodas adequadas para o paciente de ELA, se a gente pensar em termos de estágio da doença, o início da perda da marcha na comunidade, a gente já precisa de uma cadeira de rodas leve, de alumínio. Essa primeira aqui que seria, tá? Seria uma cadeira de rodas sem sistema de reclinagem. Seria uma cadeira... ótimo. Obrigada. Um sistema de cadeira de roda geralmente inflável, acho que não está, está aqui, de roda inflável, que desmonta com facilidade e que tenha, pesa em torno de 14, 17 quilos, porque até pacientes que têm mobilidade no membro superior podem tocar essa cadeira. Quando a fraqueza ela já está mais acentuada em cabeça, o pescoço está caindo, o tronco está cansando, a gente precisa pensar nesse sistema que contemple uma reclinagem do encosto, um apoio de cabeça e a reclinagem dos apoios de pés também.
Em fase avançada da doença, onde a gente percebe que o paciente começa a escorregar, desabar na cadeira, a gente já precisa pensar numa cadeira de rodas com sistema de tilt, que além de reclinar o encosto, ele reclina o assento e o encosto no mesmo momento. Então o paciente reclina com um conforto grande, né? Ele reclina o corpo inteiro. O problema é que se a gente for seguir essa receita, no mínimo, a gente vai ter que gastar uns 6 a 7 mil reais nessa ordem, assim, né? Começando com uma cadeira de 1.500, uma cadeira de 2.000 e já passando por uma cadeira de 2.500 reais. Então, muitas vezes a gente não pode prescrever de início uma cadeira que não tenha reclinagem. Então, o profissional ele tem que ter esse feeling um pouquinho para não fazer esse paciente gastar de maneira, perder o equipamento muito rápido. Pode passar? As cadeiras de rodas motorizadas, muitos pacientes, cada vez mais eles querem ter. O que eu costumo fazer a gente tem que ficar muito de olho na funcionalidade do membro superior. Então, às vezes o paciente quer, mas a mão já não está conseguindo dirigir de uma maneira adequada essa cadeira. Precisa checar a acessibilidade no transporte. Uma cadeira motorizada, ela pesa fácil, chegando a 100 quilos. Então, quem que é o cuidador que vai conseguir transportar essa cadeira, tirando bateria, desmontando? E, sem dúvida, a gente vai precisar de um sistema de adequação postural, não é só comprar cadeira, precisa ter um suporte de cabeça, porque o tronco está fraco, e aí, com a saída da cadeira, eu acabo desequilibrando demais, forçando demais a musculatura de pescoço. Pode passar. As cadeiras stand-up também, eu recebo muitos e-mails com dúvidas se elas são boas, não são. Essa é uma cadeira muito cara e, geralmente, o paciente de ela ele tem uma fraqueza generalizada no corpo inteiro. Então, há de se avaliar e de se testar se esse paciente é capaz de ficar confortável com um sistema que fica em pé. Por quê? Porque você imagina se o pescoço do paciente não tem sustentação, ele cai para frente, os braços não têm sustentação, eles ficam pendurados, os pés, a parte de baixo aqui dos pés não tem uma força suficiente para conseguir segurar esse corpo inteiro. Então é uma cadeira que eu acho que tem que ter muita indicação para usar, né? Junto com o fisioterapeuta, não é um dispositivo que deve se pensar com frequência. Pode passar? O que seria o modelo ideal de cadeira, né? Que os países desenvolvidos já têm isso, é um sistema motorizado que já tem um sistema tilt também motorizado. Então isso seria a perfeição para um paciente de ela, seria a dignidade de poder se locomover, de ter autonomia e ainda poder mudar diversas vezes ao dia de uma forma confortável, sem ter que depender de um cuidador. Então esse é um sistema, ele está bem forçado aqui, né? Mas esse é um sistema que seria adequado. Os pés reclináveis de forma mecânica e o sistema tilt da cadeira. O que acontece em outros países? Eles têm diversos tipos de alteração no joystick que podem prolongar o uso da cadeira motorizada. Então, aqui é só para mostrar um exemplo que com a própria cabeça ele consegue controlar a cadeira de rodas caso a mão não esteja mais funcionando, não tenha nenhuma outra parte do corpo. Aqui são diversos tipos de joysticks para conseguir controlar a cadeira. Pode passar. Aí vem o nosso primeiro problema, né, que eu ter uma cadeira motorizada grande, e se eu tenho acessibilidade, às vezes o paciente vai contra e não passa na primeira barreira que é a porta de casa. Então tem que avaliar bastante a acessibilidade, a questão do carro, se vai caber no carro, se vai poder sair de casa com essa cadeira. Até mesmo dentro de casa, a gente não tem uma acessibilidade. Quem que tem aqui uma casa apta a receber, se a gente pensar, um banheiro que entra a cadeira de rodas? Então, eu acho que essa questão da acessibilidade, da mobilidade urbana está mudando para a gente pensar em construções mais acessíveis, que não tem que ser modificadas porque alguém usa a cadeira de rodas. Então aqui só para mostrar, né, uma cadeira de rodas dentro do porta-mala, ocupa quase o porta-mala inteiro, isso é uma cadeira pequena, o primeiro modelo. Esse modelo de cadeira já ocupa bem mais, pode passar. A acessibilidade, né, que eu falei para vocês, a porta, o mínimo que ela tem que ter, as rampinhas para eu poder andar em casa, me locomover da quarto para a sala, muitas vezes isso foi inviável, e as alternativas que o Carlos já falou muito bem hoje de manhã, mas é só para chamar atenção isso, o custo-benefício, como a gente tem que pensar em todo um sistema para poder indicar uma cadeira de rodas. Pode passar?
Então aqui, esse daqui é uma cadeira de rodas que promete chegar no Brasil, um sistema de Londres, que eles estão tentando importar, que é um sistema de Bluetooth para controle de cabeça. É um produto que vai ser nacional, ele vai custar um preço bem acessível. Eu acho que esse vai ser uma grande esperança para o paciente de ELA. Ele está aqui nesse site, quem quiser conhecer o produto, ele não está ainda à venda, mas eu acredito que até o final do ano que vem, ele esteja disponível para muita aplicabilidade para paciente de ELA. Tá vendo aqui? Eles têm várias formas de tocar a cadeira, tocar com a boca, tocar com a cabeça. Então, eu acho que é uma cadeira aí que vem para ficar. Pode passar. E o que é sistema de adequação postural? As cadeiras, elas são numéricas, igual a roupa que a gente usa, 36, 38, 40, mas as pessoas, apesar de a gente ter um manequim, eu tenho a perna mais curta, outro tem a perna maior, um tem um tronco mais alto, e aí a gente tem que fazer o quê? Alterar essa cadeira de acordo com a condição física do usuário. Então é muito comum a gente ter que fazer essas alterações. Essa aqui é uma cadeira que vem de fábrica, comprada, e às vezes a gente tem que trabalhar com sistemas de espuma, sistemas de ferro. Olha a diferença de um paciente com o apoio de braço que vem de fábrica, e olha aqui um sistema adaptado que posiciona de uma forma confortável e adequado o braço, já sem mobilidade nenhuma de um paciente com ela. O apoio de pé geralmente é muito pequenininho, escapa o pé, então um sistema que aumente o sistema de apoio de pés. Então, um sistema rígido que a gente chama que deixa de selar a cadeira, o tecido com muita facilidade ele sela e o paciente tende a ir escorregando, então um sistema adaptado evita isso. Então, um encosto também mais adequado, mais proporcional. Pode passar. Aqui um outro exemplo, a Silvana estava contando que o pai dela está com dificuldade de usar a cadeira para usar o papagaio, então muitas vezes a gente consegue aliar uma funcionalidade que o paciente precisa, que é o encaixe do papagaio para urinar, simplesmente tirando um pedaço com velcro do assento, tira e coloca. Então, como que a gente pode modificar o sistema de acordo com cada paciente. Aqui também as mesas são muito importantes, a gente quer que o paciente use o computador, leia, mas a gente esquece que ele não tem força para segurar um livro, um jornal. Então, assim, sistemas de mesa com sistema reclinável, sistemas que encaixem na cadeira, facilita demais a funcionalidade desse paciente. Pode passar. O porta-impacto é algo muito importante, muito simples de ser feito, então muitas vezes o paciente já está com a cadeira adequada, está confortável, mas ele não sai de casa porque não tem onde colocar a bateria e o bipaco. Então, assim, uma bandeja muito simples embaixo da cadeira, feita por um técnico especializado, pode facilitar essa locomoção. Pode passar. Sistemas de pé também, às vezes a gente tem que dar um conforto maior para esse pé, porque o pé ninguém tem um pezinho desse tamanho, e com facilidade, com a fraqueza, ele cai para fora. Pode passar. E quais são as queixas principais, que a gente pensar no paciente de ELA? A doença, ela afeta pessoas a partir da 5ª década de vida. Eu já tenho uma cifose fisiológica, um arredondamento, então a tendência é que o pescoço caia sem um sistema adequado, o apoio de braço escorregue, aí eu não consigo usar o braço da maneira adequada, escorregando para fora do pé. Olha aqui o tecido selando, como eu falei, o tecido vai selando e a pessoa vai escorregando para frente. Então, isso é só para mostrar um exemplo assim, de como um sistema inadequado de cadeira pode agravar o quadro clínico. Pode passar. Sistemas de ar para o assento, ninguém aguenta ficar o dia inteiro sentado numa cadeira de roda, nem numa cadeira normal, a gente já se mexe várias vezes, imagina quem não pode se mexer. Então, sistemas de ar são os mais indicados para não deixar com que a pele fique direto numa superfície. Tem desde os sistemas mais baratos, não necessariamente precisa ser um sistema mais caro, mas a gente deve evitar sistemas de gel, sistemas de água, que tem umas propriedades que não são muito legais para a pele. Pode passar. E só aqui a gente fez um estudo, estamos terminando um estudo prospectivo no ambulatório para saber o que estava acontecendo. Por que os pacientes de ELA que chegavam no ambulatório estavam com cadeiras de rodas tão ruins, de tão má qualidade? Então, a gente avaliava esses pacientes no setor de terapia ocupacional da Unifesp, eles eram avaliados e recebiam a prescrição da cadeira de rodas ou do sistema de adequação postural, e a gente ia ver o que acontecia depois que ele recebia a primeira prescrição.
A maior parte dos pacientes a gente viu após 3 meses ou um pouco mais. E aí a gente perguntava, você adquiriu a cadeira de rodas que a gente prescreveu? Como que você adquiriu? Quanto tempo depois demorou? Qual o principal modelo que a gente prescreveu também nesses 2 anos? Pode passar? Então, entraram nesse trabalho 39 pacientes, 27 homens e 12 mulheres, a média de idade de 54 anos. E o tempo de diagnóstico desses pacientes bate com a literatura, foi basicamente quase 19 meses para fechar o diagnóstico. E olha só, o tempo de prescrição de uma cadeira de rodas depois do diagnóstico, quase 2 anos depois foi a média. É muito tempo. Você já imagina como a vida social desses pacientes ficou limitada porque eles não tiveram um dispositivo adequado a tempo e a hora. E ainda, para modificar a cadeira, apesar de ele ter uma cadeira legal, a média maior ainda, 32 meses, quase 3 anos, né, para um paciente poder ter um sistema confortável. Pode passar. E qual que era o modelo mais prescrito, né, o mais comum que a gente prescreveu? Então, sem dúvida, foi o sistema reclinável, né, e o outro sistema mais leve também. E de todos os avaliados, olha só 8% já possuíam um modelo adequado de cadeira de rodas. Olha só que número pequeno. Pode passar? O retorno dos pacientes, a maior parte que eles conseguiam, sem dúvida, de 25% de doação da Abrela. Então, a Abrela, como uma associação, ela recebe muito dispositivo. Esse dispositivo ele é encaminhado de forma adequada para o paciente. Então, esse é algo que tem que ser estimulado. Aquisição particular foi um número grande, então, um paciente que teve que comprar a cadeira. 42% a gente não teve retorno, provavelmente não conseguiu. Mas isso que nos chamou a atenção, né? A Abrela está fazendo um papel de uma associação da sociedade civil, sendo que o governo poderia investir nisso. Eu sempre falo isso, um TEC custa acho que R$1.600, R$1.700 o governo paga por mês, uma cadeira de rodas custaria isso. E aí isso melhoraria a qualidade de vida incrivelmente do paciente. Então o dinheiro acho que poderia ser investido de uma forma mais direcionada. Então, só para falar aqui, 43% dos pacientes que retornaram conseguiram a doação via Abrela, do equipamento que tinha disponível lá e foi direcionado. Pode passar? Então, a discussão desse trabalho, né, que o tempo médio foi muito alto, de prescrição de cadeira, muito tempo para essa prescrição, a restrição da vida social, causando maior dor, desconforto e prejudicando a função dos pacientes. Pode passar? A mesma coisa com o sistema de habitação postural, a gente sabe que é um sistema muito oneroso no Brasil ainda, mesmo tendo uma cadeira adequada, a gente sabe que não para por aí, a gente precisa do sistema de habitação, é mais caro ainda. Pode passar. Acho que isso tudo bem, pode passar. Aqui a gente vai estudar um pouquinho de projetos de leis que estão em tramitação aí no Senado, que obriga o SUS a doar cadeira de rodas aos portadores de deficiência física, aproveitando uma lei de concessão de órtese e prótese, né? E isso está no Senado, acho que a gente tem que ir atrás, mesmo a Abrela ajudar a batalhar por isso, porque a gente precisa mudar esse quadro. Pode passar. Então, concluindo, né, que profissionais de reabilitação eles devem perceber o momento ideal para prescrever a cadeira, tem que ser estimulados o SUS, né, para doação, para viabilizar logo as doações de cadeiras adequadas, a boa parceria entre a Abrela e o ambulatório de TO para direcionar essas doações que chegam, descobrir onde tem oficinas ortopédicas ou locais de referências de forma mais rápida para poder encaminhar. Esse paciente tem condição financeira, mas ele nem sabe aonde que ele pode ir, quais são os locais de referência. E sensibilizar o sistema privado de fornecer, que seriam os convênios, essa é uma parte muito importante, eu acho, do convênio, fornecer ou reembolsar a cadeira de rodas do sistema de adequação postural de boa qualidade. Eles mandam o fisioterapeuta 3 vezes ao dia, fono 2 vezes ao dia, e o paciente está sentado numa cadeira de rodas igual de serviço público. Então, eu acho que tem que começar a mudar um pouco essa cultura. Pode ir? Aqui só para mostrar um pouquinho, em outros países, né, eles têm tudo a tempo e a hora, tá vendo aqui uma caixa
de tipos de apoio de cabeça, eles têm todo tipo de material para ir treinando, olha o apoio de braço. Em compensação, quando eles precisam de algum sistema individualizado, eles acabam usando sistemas de madeira bem feio, né? Porque lá tudo é pré-fabricado. Então, só para mostrar que acho que é um caminho certo. Queria agradecer o convite para a Brela e também falar que o ITG trouxe um presente para vocês, que as meninas vão entregar. E feliz Dia dos Namorados. E esse é meu e-mail, se alguém quiser alguma informação, fica à vontade, que eu posso ajudá-los, tá bom? Eu trouxe um modelo de cadeira aqui, que seria a cadeira de rodas mais adequada para o paciente de ela. É um modelo que vem da Itália, que está tentando entrar aqui no Brasil. E quem quiser experimentar, quem quiser ver o que é o sistema tilt, acho que é bem importante ter essa ideia aqui de conhecer uma cadeira adequada. Principalmente quem está sentado na cadeira, se quiser passar para ver, tá bom? A gente trouxe para demonstrar. Vem alguém aqui, não vem? Vem cá. O que ela tem de diferente aqui? Você tem? Como você chama? Rafael. Tá bom, senta aqui, Rafael. Acho que o principal aqui que eu queria mostrar para vocês... Está confortável, Rafael? Então relaxa aqui um pouquinho. Esse é o sistema tilt, que é tão difícil da gente ter nas cadeiras brasileiras, né? Com segurança. Deixa eu vir aqui. Tá gostoso? Tá. Quer falar? O meu esposo já caiu a cabeça. Então, onde a gente acha essas cadeiras para comprar? Então, eu posso passar tudo por e-mail para vocês, pode me mandar e-mail, mas eu deixo com a Élica, tudo anotadinho, é lá na Brela, eu preparo todo o material para vocês, mas essa cadeira ainda... Uma boa para ele, mas não tem esse encosto aqui. Ela é uma cadeira boa, cara até, mas não funcionou não. Foi por profissionais? Vocês que foram comprar ou foi profissionais? Meu filho foi comprar. Foi na equipe, na equipe que vende. Sim, provavelmente seu marido já estava precisando de um apoio de cabeça e foi prescrito uma cadeira que não tem o apoio de cabeça. Então, tá bom? Segurar a cabeça, né? Só mexe no olho um pouquinho para dar uma... Tem que ter um bipap também. Porta bipap, Sim. Você vai dormir aqui. Eu acho, a Adriana pode explicar melhor, mas eu acho que a grande vantagem... Essa cadeira, ela é da Itália, né? Eles estão trazendo para o Brasil agora. Lá na Itália ela custa 720 euros. É caro, mas ela bate com o preço nacional, que ela já vem com esse sistema de adaptação. Então é o mesmo preço que a nacional e com uma qualidade bem melhor, assim, bem melhor, sem dúvida. Eu acho que a melhor coisa dessa cadeira é esse tilt. Porque a maioria das cadeiras nacionais, né, Adriana, elas reclinam o encosto. Só que a pessoa escorrega para baixo. Esse não, a cadeira inteira tomba. Então não tem o perigo da pessoa escorregando e caindo da cadeira e ficando em uma postura na cadeira. Não é isso? Né? Fica sempre encaixado. O quadril está sempre a 90 graus. Então você só reclina e até para a questão do controle de cabeça. Não é isso? Alguma coisa mais, Tri? Não? Então tá bom. Como que volta ele? Não quer sair. Bom. Fácil, leve e ajuda muito. Tá? Bom, muito obrigada, Adriana, pela sua contribuição.